A chuva castigava a cidade enquanto o detetive Victor Arantes entrava no luxuoso apartamento de Eduardo Salazar. O corpo do grande mestre de xadrez jazia sob a poltrona de couro. Os olhos vidrados, fixos no tabuleiro à sua frente. Entre seus dedos, já enrijecidos, uma peça de rei branca. No tabuleiro, um jogo interrompido em um xeque-mate incompleto. A cena era intrigante. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela quebrada. As câmeras de segurança não mostravam ninguém entrando ou saindo. Um mistério trancado por dentro. Victor passou os olhos pelo apartamento. Nada de sinais de luta. Um copo de cristal repousava sobre a mesa, com resíduos de um líquido âmbar. Em cima da lareira, troféus reluziam, ao lado de uma foto de Eduardo e Renato Vasques, empresário e ex-amigo. Ao lado, uma manchete de jornal. Laura Mendonça perde campeonato por erro polêmico de Eduardo Salazar. Os suspeitos se acumulavam, mas a cena do crime escondia algo a mais. Algo que Victor ainda não conseguia identificar, mas sentia no ar. Um jogo de estratégia estava em curso e ele precisava descobrir quem estava fazendo o xeque-mate. Primeiro, Laura Mendonça, rival histórica de Eduardo. Ela perdera um campeonato importante devido a um erro controverso do adversário. Fora vista discutindo com ele dias antes do crime. Ele sempre trapaceou, mas ninguém o pegava no ato, disse, cerrando os punhos. Mas assassinato? Isso não faz o meu tipo. Victor percebeu que Laura evitava contato visual. Algo além da raiva a consumia. Seria ódio? Seria culpa? Depois, Renato Vasques, um empresário falido que perdera milhões em um acordo feito com Eduardo. Ele me traiu, me deixou sem nada, admitiu com um sorriso amargo. Se eu quisesse matá-lo, já teria feito isso há muito tempo atrás. Victor percebeu algo cínico em seu tom, como um jogador que aposta todas as fichas numa cartada final. E por fim, Helena Salazar, irmã do falecido, única herdeira da fortuna da família. Ela parecia devastada, mas seus olhos diziam uma outra coisa. Meu irmão não confiava em ninguém, disse, ajustando o véu negro. Ele sempre teve medo de perder. Victor sentiu arrepio. Helena falava de Eduardo como se já soubesse que ele estava morto antes mesmo de ser encontrado. O tabuleiro não estava ali por mero acaso. Victor analisou cada peça, cada movimento. Algo lhe parecia familiar. De volta ao escritório, pesquisou partidas antigas de Eduardo e então encontrou. O jogo inacabado no tabuleiro era uma reprodução exata de uma partida que Eduardo havia jogado contra Laura anos atrás. Um jogo que ele venceu por um erro dela, mas algo estava errado. Eduardo jamais deveria ter vencido aquele jogo. Ele cometeu um erro que passou despercebido, mas que, se corrigido, teria dado a vitória a Laura. Aquele xeque-mate no tabuleiro era um pedido de desculpas ou uma acusação? Victor voltou à cena do crime, examinou o copo sobre a mesa, mandou analisar o líquido restante. Resultado: veneno de ação lenta. Eduardo não foi assassinado. Ele se matou. Mas por quê? Porque queria incriminar a Laura. Ele orquestrou sua própria morte, recriando o jogo que o consagrara injustamente para se vingar de uma mulher que nunca o perdoou. Um xeque-mate póstumo, planejado com absoluta precisão. Mas havia algo que não se encaixava. Se Eduardo planejara sua própria morte, por que Helena estava tão nervosa?
Porque Renato parecia saber mais do que dizia e porque Laura, apesar de tudo, parecia mais assustada do que aliviada. Victor reuniu os suspeitos no apartamento, como em uma peça de teatro. Ele sabia que alguém estava jogando contra ele. Sabia que um dos três havia tentado manipular o jogo de Eduardo para esconder uma outra verdade. E então, como um verdadeiro mestre enxadrista, moveu sua peça final. Eduardo queria que acreditássemos que ele se matou para incriminar a Laura. Mas isso não explica tudo. Explica o veneno, explica o jogo, mas não explica o medo nos olhos de vocês. O silêncio imperou na sala. Victor se virou para Helena e disse: "Você sabia, não sabia?" Ela hesitou. Sabia que Eduardo não planejava morrer sozinho. Helena regalou os olhos. Isso é um absurdo, mas Victor já sabia. Ela não negou. Eduardo havia planejado sua morte, sim, mas alguém antecipou o xeque-mate. Alguém administrou uma dose fatal antes que ele mesmo pudesse concluir o seu próprio plano. E esse alguém era Helena, a irmã. Ela herdaria tudo. Ela sabia que Eduardo já havia bebido o veneno. Sabia que ele morreria em algumas horas, mas por que esperar, quando um simples ajuste no jogo poderia acelerar tudo? O verdadeiro xeque-mate não era de Eduardo, era dela. Helena foi presa. Laura estava livre. Renato observava tudo de longe com um sorriso discreto. Ele sabia que nunca mais veria o dinheiro que Eduardo lhe devia, mas sabia que a justiça havia sido feita. Victor olhou uma última vez para o tabuleiro de xadrez antes de sair do apartamento. O jogo havia terminado, mas as peças sempre poderiam ser rearranjadas.